tempo que chegou, me levaram para fazer a ressonância, daí eu fiz, aí eles disseram que eu tinha crise de apêndice, que tinha que ser feito operar. Então, eu disse assim, não, não pode, não é possível isso. Aí isso num sábado de manhã. Aí depois me levaram com a maca lá para um corredor dentro do hospital. Lá nesse corredor tinha pessoas loucas, mas com transtornos mentais, pessoas baleadas, policial lá cuidando dessas pessoas baleadas, e, sabe, um verdadeiro inferno. Aí eu já comecei a ficar mal, porque muito ruim aquele local, todas aquelas pessoas não tinham nada a ver com o meu problema. Aí fiquei lá e tudo, botaram soro, botaram um monte de coisa nos meus braços, e eu fiquei lá, só na maca, deitada, e eu estava super irritada. É que nós já estávamos passando por problema. 2019, pandemia, divórcio, uma coisa boa, minha aposentadoria. Eu só pensava nisso, o resto para mim era resto. E então acabou que eu fiquei muito estressada, muito esgotada, eu estava super irritada com tudo, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Aí chegou de noite no hospital, e eu estava com diarreia, eu estava com anemia, eu estava com tudo, fraca, eu estava mais morta que viva. Aí eu sei que chegou de noite, bem irritada, eu começou uma coisa assim, aí começa a Meikemi, começou uma coisa assim, nada de voz me dizendo, olha, não. Aí eu olhei assim para o teto do hospital e se abriu, como se fosse um portal, e aí eu senti algo sair do meu corpo. Eu fiquei ali deitada, e aí saiu algo do meu corpo e subiu. Aí eu fui parar num lugar horrível. E ali no hospital, eu via onde eu estava, e lá onde eu estava, eu via que eu estava no hospital. Então, eu fui parar, posso dizer, no inferno, porque lá tinha muitas criaturas horríveis, as cores eram bem vibrantes, mas muito, muito forte, que ofuscavam o olho da gente. E eu pensava para mim, eu não vou olhar essas coisas, porque era muito horrível, sabe, Paulo? Então, mas não adiantava. Tinha uma coisa, alguém que puxava a minha cabeça para mim olhar para esse portal aberto, para me ver lá onde eu estava. Então, eu olhava e me via lá, junto, no meio daquelas criaturas horríveis lá, aquele lugar sujo, uma coisa assim muito... Eu nunca tinha visto, sabe? E eu não sabia por que eu estava lá, eu não sabia por que o meu corpo estava... Nunca tinha acontecido isso comigo. O meu corpo lá em cima da cama, mas eu conversava com as pessoas, eu via as coisas lá no hospital. Ao mesmo tempo que eu via as coisas ali no hospital, eu via lá onde eu estava também. E lá onde eu estava, como era um lugar muito horrível, eu não me sentia confortável. Então, eu estava mais que irritada, super irritada. Então, veio na minha consciência que eu tinha que me acalmar, que eu estava ali porque eu precisava
saber ver alguma coisa que eu estava fazendo aqui na Terra de errado. Então, daí, eu fiquei lá vendo aquelas coisas lá, era tipo assim, ó, meio humano, meio monstro, sabe? Cabeça de cobra com corpo de homem, aí corpo de mulher com metade corpo de homem e uma cauda de um monstro, um animal. E ai, horrível. E eles se devoravam entre eles ai, se ficavam um junto com o outro, uma coisa assim, eu tinha visto uma coisa assim, era muito nojento olhar aquilo, e eu não queria olhar aquilo, mas eu lá no hospital não tinha como, porque tinha alguma coisa que me fazia olhar aquilo. Eu não queria, mas eu tinha que olhar aquilo. É como se alguém me puxasse a cabeça para mim olhar naquele portal. E eu olhava e fiquei muito, muito horrorizada com aquilo, tudo que eu vi. Daí veio na minha consciência por que eu estava lá. Então, daí foi vindo isso que eu tinha que mudar. E eu, quanto mais, assim, era muito estranho, que quanto mais eu ficava irritada aqui no hospital, eu não conseguia sair de lá. Eu queria muito sair de lá, muito. Eu não queria mais, eu ficava nem mais um minuto lá. Mas eu não sabia que, por causa que eu estava muito irritada aqui, eu estava presa lá. Então, eu tive que decidir se eu parava, se eu me concentrava, ficava mais tranquila aqui no hospital, para mim poder sair daquele horror lá. Daí eu comecei a... Aí eu sei que era meio-dia. Isso já no sábado. Isso já no domingo de manhã. Aí chegou meio-dia, ele foi almoçar no hospital. Daí eu fiquei sozinha ali na maca. Daí eu sentei, e eu sentei e comecei a me acalmar. Quando eu comecei a me acalmar, foi muito rapidinho. Foi jogada uma coisa dentro de mim e foi fechado o portal. Aí eu me senti completa. Aí eu estava completa, porque até então estava faltando alguma coisa em mim. E essa coisa desceu, foi jogada dentro de mim, e o portal se fechou, e eu não via mais aquelas coisas. Daí eu estava aqui no hospital. Aí eu sei que eu me acalmei e tudo. Daí, daqui a pouco, começou a... aqui no hospital, ficou tudo claro, as paredes, tudo. Veio uma luz, assim, muito clara, e eu me lembro que veio, assim, várias estrelinhas descendo daquele portal que se abriu, e quando desceu as estrelinhas todas, o portal se fechou. Aí como é que diz, eles se materializaram, eles deixaram de ficar estrelinhas, e eles tinha o médico e os enfermeiros. A princípio, apareceu só os enfermeiros.
Daí, daqui a pouco, daí eu estava sentada bem na maca e olhando bem para frente. Daí eu vi uma imagem muito bonita, uma pessoa toda vestida de branco e veio na minha direção. Daí ele parou bem na minha frente. Eu estava assim bem, eu estava triste. Aí ele perguntou para mim, ele chegou e disse assim para mim: por que essa moça tão bonita está triste? Daí eu disse para ele, até então eu não sabia o que estava acontecendo, porque no domingo não tinha médico no hospital, tinha os enfermeiros e olha lá. Aí eu disse, eu estou muito triste. Daí ele perguntou, então eu disse assim, porque eu quero sair desse inferno. Daí ele disse para mim, mas tu saiu do inferno? Daí eu disse assim, tá, eu saí do inferno e vim para o outro, o que adianta? Eu queria estar num lugar legal, por que eu não posso estar? Mas tu sabe por que tu não pode estar, Mara? Tá, eu sei, mas só por causa disso? Tem gente que faz tanta coisa de mal aí, e daí ele disse assim, tá, mas fica tranquila, porque hoje tu vai sair do hospital. Daí eu sei que ele virou de costa para mim, foi até uma mesinha que tinha um computador, e eu não sei o que ele botou ali, porque ele disse para mim que eu não precisava me preocupar, porque se eu quisesse ter fugido do hospital, eu podia ter fugido, porque o meu nome não estava ali. Aí eu perguntei, tá, mas eu baixei no hospital, como o meu nome não vai estar lá? Daí ele disse, não, Mara, o teu nome não estava lá, tu esteve no hospital, mas ao mesmo tempo sabe que aonde tu estava. Tu viu tudo que aonde tu estava. Eu disse assim, Vi. Daí ele disse assim, mas tu já concordou que tem que mudar, todas as coisas foi te falado, então tu já sabe o que tem que fazer. Aí eu sei que daqui a pouco aquelas estrelinhas, aí eu dei uma olhadinha assim, discretamente para cima, e eu vi que tinha uma coisa aberta lá. Era o portão de novo se abriu, as estrelinhas subiram, o médico subiu, e daí aí chegou uma enfermeira do hospital. Daí eu disse assim para ela, enfermeira, você tira os acessos aqui porque o médico me deu alta. Daí ela disse, não tem médico aqui, Mara. Hoje é domingo. O médico veio aqui, falou comigo, e ele disse que eu estou de alta. Aí ela disse, espera só um pouquinho que eu vou ver a tua ficha. Ela foi na ficha, estava lá alta. Daí, nossa, eu fiquei muito feliz. Aí eu era só sorriso. Eu pulava de alegria, eu gritava lá dentro. Nossa, eu fiquei muito feliz. Daí ela disse assim, olha, Mara, não sei que te deu alta, porque eu não é médico aqui. Eu disse assim, não tem problema, meu bem. Eu sei que eu ganhei alta, está escrito aí que eu tenho alta, então me tira os acessos que eu quero ir embora daqui. Aí ela tirou os acessos e eu vim para casa. A única coisa que eu queria é chegar em casa e ver meu filho. O resto, não queria mais nada. Aí cheguei em casa, tomei um banho, e aí me deitei e fui conversar com meu filho e tudo, aí eu estava tranquila. Mas foi muito, ao mesmo tempo que foi uma experiência ruim, porque eu fui para um lugar muito horrível, ao mesmo tempo foi porque eu fiz sabendo o que eu precisava mudar, qual o motivo que eu estava lá, porque nunca tinha acontecido isso comigo.
E tem mais uma. Essa pessoa, esse médico, ele disse para mim, tu só voltou por causa que tu tem que melhorar algumas coisas, porque eu tinha morrido. Então, eu, com isso tudo, eu vi que eu tinha várias coisas para mudar e concordei. Várias coisas eu mudei, o meu jeito, ser mais, ter mais empatia com as pessoas, e foi muito bom. Então...